Capítulo 10. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Estes foram os sacerdotes. E os levitas, Jesuá, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Enadade, Cadmiel, e seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Os chefes do povo, Parós, Paate-Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bizai, Arife, Anotote, Nobai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Ananias, Aloés, Pilá, Sobeque, Reum, Azabna, Maazéias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baaná. E o resto do povo, os sacerdotes, os porteiros, os cantores, os netinins, e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para seguir a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento, aderiram a seus irmãos, os seus nobres, e convieram um juramento sob pena de maldição de que andariam na lei de Deus, a qual foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. De que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. De que, se os povos da terra trouxessem no dia de sábado qualquer mercadoria ou quaisquer cereais para venderem, nada lhes compraríamos no sábado, nem em dia santificado, e de que abriríamos mão do produto do 7º ano e da cobrança nele de todas as dívidas. Também sobre nós impusemos ordenanças, obrigando-nos a dar a cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de cereais, para o contínuo holocausto dos sábados e das luas novas, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado a fim de fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. E nós, os sacerdotes, os levitas e o povo lançamos sortes acerca da oferta da lenha que havíamos de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas casas paternas, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Também nos obrigamos a trazer de ano em ano à casa do Senhor as primícias de todos os frutos de todas as árvores, e a trazer os primogênitos dos nossos filhos, e os do nosso gado, como está escrito na lei, e os primogênitos das nossas manadas e dos nossos rebanhos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. E as primícias da nossa mais, e as nossas ofertas alçadas, e o fruto de toda a sorte de árvores, para as câmaras da casa de nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades por onde temos lavoura. E o sacerdote, filho de Arão, deve estar com os levitas quando estes receberem os dízimos, e os levitas devem trazer o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, para as câmaras, dentro da tesouraria. Pois os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas dos cereais, do mosto e do azeite para aquelas câmaras, em que estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores, e assim não negligenciarmos a casa do nosso Deus. Neemias capítulo 11. Ora, os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, e o restante do povo lançou sortes, para tirar um de cada 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, ficando 9 nas outras cidades. E o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Estes, pois, são os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os netinins e os filhos dos servos de Salomão.
E habitaram em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malelel, dos filhos de Pérez. E Maazéias, filho de Baruque, filho de Colose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Siloni. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele Gabai, Salaia 928. Joel, filho de Zicri, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim. Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Altube, príncipe sobre a casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra da casa, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filha de Pazur, filho de Malquias. E seus irmãos, cabeças de casas paternas, 242, e Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, homens valentes, 128, e o superintendente sobre eles era Zabdiel, filho de Agedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azecão, filho de Asabias, filho de Buni. Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam o serviço externo da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o dirigente que iniciava as ações de graças na oração, e Baquebuquias, o segundo entre seus irmãos, depois Abedea, filho de Samua, filho de Galau, filho de Geduto. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Também os porteiros, Acube, Talmon, e seus irmãos, os guardas das portas, foram 162. O resto de Israel e dos sacerdotes e levitas, habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os netinins, porém, habitaram em Ofel, Izia e Gispa presidiram sobre eles. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores. Ele estava encarregado do serviço da casa de Deus. Pois havia uma ordem da parte do rei acerca deles, e uma norma para os cantores, estabelecendo o dever de cada dia. E Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava às ordens do rei, em todos os negócios concernentes ao povo. E quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat-Arba e seus arrabaldes, em Dibon e seus arrabaldes, e em Jecabzeu e suas aldeias. Em Jesuá, em Molada, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berseba e seus arrabaldes, em Ziclag, em Mecona e seus arrabaldes, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e suas aldeias, em Laquis e seus campos, e em Azeca e seus arrabaldes. Acamparam-se, pois, desde Berseba até o vale do Inom. Os filhos de Benjamim também habitaram desde Geba em diante, em Micmais e Aija, em Betel e seus arrabaldes, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zebuim, em Nebalate, em Lode, e em Ono, vale dos artífices. E dos levitas que habitavam em Judá, algumas turmas foram unidas a Benjamim. Neemias capítulo 12. Ora, estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Ido, Ginetói, Abias, Secanias, Reum, Meremote, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos, nos dias de Jesuá. E os levitas, Jesuá, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, estes seus irmãos dirigiam os louvores. E Baquebuquias e Uni,
seus irmãos, estavam defronte deles segundo os seus cargos. Jesuá foi pai de Joiaquim, Joiaquim de Eliasibe, Eliasibe de Joiada, Joiada de Jonatã, e Jonatã de Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes das casas paternas, por Seraías, Meraías, por Jeremias, Ananias, por Esdras, Mesulão, por Amarias, Jeuanã, por Maluque, Jonatã, por Sebanias, José, por Arim, Adná, por Meraiote, Eucai, por Ido, Zacarias, por Gineton, Mesulão, por Abias, Zicri, por Miniamim, por Moadias, Piltai, por Bilga, Samua, por Semaías, Jeonatã, por Joiaribe, Matenai, por Gedaías, Uzi, por Salai, Calai, por Amoque, Eber, por Ilquias, Asabias, por Gedaías, Netanel. Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua foram escritos, dos levitas, os chefes das casas paternas, e assim também os dos sacerdotes, no reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi, chefes de casas paternas, foram escritos no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias, Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos que ficavam defronte deles, turma contra turma, para louvarem e darem graças, segundo a ordem de Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, e Acube eram porteiros, e faziam a guarda junto aos celeiros das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. Ora, na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas de todos os lugares, para os trazerem a Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças, e com canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias do Netofatitas, como também de Bet-Gilgal, e dos campos de Geba e Asmavete, pois os cantores tinham edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e constituí duas grandes companhias para darem graças e andarem em procissão, uma das quais foi para a direita sobre o muro, em direção à porta do monturo. E após ela seguiam Osaías, e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatã, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, e adiante deles. À entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até a porta das águas a leste. A outra companhia dos que davam graças foi para a esquerda, seguindo-os eu com a metade do povo, sobre o muro, passando pela torre dos fornos até a muralha larga. E seguindo por cima da porta de Efraim, e da porta velha, e da porta dos peixes, e pela torre de Ananel, e a torre dos 100 até a porta das ovelhas, e pararam à porta da guarda. Assim as duas companhias dos que davam graças pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, com trombetas. Com também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Jeuanã, Malquias, Elão, e Ezer, e os cantores cantavam, tendo Jesaías por dirigente. Naquele dia ofereceram grandes sacrifícios, e se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se fez ouvir longe. No mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmaras do tesouro para as ofertas alçadas, as primícias e os dízimos, para nelas recolherem, dos campos, das cidades, os quinhões designados pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas no seu posto, observando os preceitos do seu Deus, e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme a ordem de Davi e de seu filho Salomão.
Pois desde a antiguidade, já nos dias de Davi e de Asaf, havia um chefe dos cantores, e havia cânticos de louvor e de ação de graça a Deus. Pelo que todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as suas porções destinadas aos levitas, e os levitas separavam as porções destinadas aos filhos de Arão,